Que a paz e a graça de Cristo esteja de forma abundante, superabundante sobre a sua vida. Que o poder do Espírito Santo, aleluia, te renove, te restaure com poder e graça. Lembrando que certa vez, para que Paulo não se gloriasse diante das visões que o Senhor trazia até ele, as revelações, as tão grandes e profundas experiências, o Senhor permitiu um espinho na carne dele que o esbofeteasse, para que ele não se orgulhasse. Tamanha glória que Deus revelara a ele. E ele orou a Deus 3 vezes, pedindo que o Senhor afastasse dele aquele espinho na carne, aquilo que estava mexendo com ele, aquilo que estava incomodando ele, importunando ele. Mas a resposta de Deus para Paulo foi, aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E então Paulo não tinha outra alternativa. Ele responde: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quem entende esse Deus, né? No mundo, para você ser, você tem que ter, você tem que mostrar, você tem que aparecer, você tem que estar na mídia, você tem que ser o melhor, você tem que ser aquele que bate todas as metas, você tem que ser o topo, você tem que estar na galeria da fama. Com Deus, não. Com Deus, os humilhados são exaltados. Os pequenos são usados para confundir os grandes, os fracos para confundir os fortes. Não tente entender Deus com a sua mente humana, com a sabedoria deste mundo. Porque ainda em 1 Coríntios, capítulo 1, eu acho essa passagem extraordinária, onde Deus, de fato, ele confunde toda a expectativa do homem. Versículo 18, porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. E aí vem esse versículo 26 que conta a minha história em poucas palavras. Pensem no que vocês eram quando foram chamados, gente. Não, tem coisa que eu tenho vergonha de contar. Eu tenho vergonha. Eu paro e penso. Eu sei do charco de lodo que ele me tirou, do atoleiro do pecado que ele me tirou. Eu sei. Eu me lembro perfeitamente. Coisas que eu sinto nojo hoje. Coisas que eu não tenho coragem nem de compartilhar com ninguém, com ninguém, com ninguém. Sabe aquela coisinha sua que era mais suja que um pau de galinheiro que você não pode contar para ninguém? Porque o ser humano não te entende.
E quando eu descobri, durante o meu período de conversão, que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, que Deus estava lá, me dá vontade de esconder de Deus, mas não tem jeito. Não tem como esconder dele. Mas hoje eu uso isso como um divisor de águas entre a Luciana antes de Cristo e a Luciana depois de Cristo. De fato, o Filho de Deus se manifestou para destruir, desfazer as obras de Satanás. Porque eu estava caminhando a passos largos para o inferno. Eu ia levar muita gente comigo. Mas bendita a hora que eu tive coragem para levantar a mão e falar: Jesus, eu confesso que o Senhor, a partir de agora, é o Senhor da minha vida. É o meu Salvador, muda a minha história, porque eu já não aguento mais essa vida. E é maravilhoso, gente, que está escrito na palavra: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se eu for olhar hoje o que ele já fez na minha vida, e o tanto que eu ainda preciso ser moldada, lapidada, consertada, refinada, transformada, mais o que ele já fez. De fato, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque, como Paulo fala aos Coríntios, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Gente, eu não tenho por que me gloriar em mim mesmo. Não tem, não. O ar que eu respiro vem dele, o pão que me alimenta vem dele, a força que me levanta todos os dias pela manhã vem dele. A sabedoria que eu tenho não é minha. Eu não aprendi na escola, na quinta, na sexta, estudando matemática, geografia, história, ciências, química, física, não. Vem dele. A saúde que eu tenho vem dele. A graça que eu tenho vem dele. O poder que eu tenho para me levantar e orar crendo vem dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu nada trouxe, nada levarei. Eu tenho total consciência. Se tirar o espírito da minha vida, já era Luciana. Eu não quero voltar para a lama de onde eu saí. Eu não quero, misericórdia nunca. Nunca. Eu sei de onde ele me tirou e eu não quero voltar para lá jamais. Mas eu sei que é daqui para frente, prossigo para o alvo, para a soberana vocação. O alvo é Cristo, aleluia, aleluia. Jeremias capítulo 9, 23, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me compreender e me conhecer. Porque eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado, diz o Senhor. E na sequência, Jeremias capítulo 10, versículo 10. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro, ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. E digam-lhes isto, o que o texto estava descorrendo do versículo 1 ao 9, sobre a questão dos ídolos, que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, e tem pés, mas não anda.
É por isso que o versículo 10 fala claramente que ele é o Deus vivo, o Rei eterno, verdadeiro. E no versículo 11 vem essa sentença, e digam-lhes isto: estes deuses que não fizeram nem os céus e nem a terra, desaparecerão da terra e debaixo do céu. Por quê? O 12 responde: mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder. E então ele firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. A palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus rasga a nossa razão pelo meio, o nosso achismo, a nossa opinião. Porque Deus está acima do homem. Quem fez o cérebro? Quem criou a mente? Quem dá inteligência? Quem é que dá conhecimento ao ser humano, querido? O ser humano nasce, não é porque ele se fez, ele foi feito pelas mãos do Criador no ventre da sua mãe. Eu gosto muito desse exemplo do que aparentemente aos olhos humanos parece nada com coisa nenhuma. Você pega o espermatozoide e não tem forma de nada, parece um girininho. Não é isso? Não parece um girininho? Você já viu girino de peixe? Acho que de sapo também. Um trem esquisito. Você nem vê a olho nu. Aí você pega o óvulo, gente, o que é aquilo? Como é que você junta aquilo e sai vida? Como é que você junta aquilo e forma uma coluna perfeita? Cada osso no seu devido lugar. Olhos, ouvidos, seios, útero, cérebro, o cabelo, as unhas, dentes. Como é que forma o coração do nada? Esse é o Deus que eu estou falando. Ninguém explica. Ninguém é obrigado a crer. Mas quem criou os céus e a terra? Quem faz o ser humano do nada? Quem controla o vento, fogo, água, chuva, tempestade, maremoto? Ei! E se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Oh, dá-me de beber da água da fonte